Rapaz, a resenha na rede de hoje é sobre um livro perigoso, sobre a criatura mais perigosa que já habitou o planeta Terra. Sapiens, ó, Nascimento da Humanidade, de Yuval Noah Harari. Eu tenho que pescar que ainda não consegui aprender o nome do sujeito, que é complicado. Talvez ele ache Fábio João difícil também de falar. Enfim, eu já estava lendo esse livro quando encontrei na estante do Pôr do Sol, que é cuidada pelo querido multiartista Pio Filho, no Pôr do Sol da Literatura aqui em Itapuã, a versão em quadrinhos. Ai, não resisti, passa pra cá que eu vou degustar. E assim, tenho que dizer que é um livro, o livro que eu comecei a ler, e a história, a versão em quadrinhos, muito bem contada, com muita habilidade, de uma forma lúdica, de uma forma fácil, simples, né? E por que esse livro é perigoso? Porque, né, tem uma hora que ele apresenta uma ideia muito interessante, que um fator crucial na sobrevivência, na predominância do Homo sapiens na Terra, é a sua habilidade de criar ficções, de criar narrativas que, ao serem acreditadas por uma coletividade, fazem o homem, o Homo sapiens, né, conseguir se destacar dos outros que não tem esse recurso da mentira, de contar mentira, e uma mentira que todo mundo acredita vira uma realidade, né? E aí ele coloca, né, entre essas ficções, né, várias ideias, né, como direitos humanos, dinheiro, nação, Deus, né? E aí que a gente começa a entrar numa sutileza que até é difícil de você resumir num vídeo que vai ser de poucos minutos, né? Assim espero. Tem uma parte lá que ele fala assim, que tem uma cena a nave no espaço e a base. E aí, fulano, você encontrou Deus, justiça, direitos humanos aí no espaço? Não, mas só encontrei um bocado de átomo de hidrogênio. E aí você, assim, olhando pelo prisma científico, né, só nessa afirmação, você, assim, hoje, assim, tem muitos cientistas que defendem, né, a primazia, o primado da consciência sobre a matéria, né? E esses cientistas, de uma forma assim, muito generosa, chamam os seus adversários, seus opositores, né, nesse campo de debate, né, nesse campo de debate de ideias, né, de fisicalistas, né, que antigamente eram os materialistas, porque hoje você já admite, mesmo o materialista mais ferrenho já admite, MC é igual a MC ao quadrado, quer dizer, a matéria se converte em energia, né? Você tem várias coisas que você não vê, que você não pega, mas que são realidade, né? Os campos magnéticos, assim por diante. E no próprio espaço você tem, por exemplo, a teoria do universo holográfico, né? Que fala que 1 metro cúbico de vazio contém a mesma quantidade de energia que no universo inteiro. Isso é a própria ciência que está dizendo. E aí você já vê que tem, como assim, só tem hidrogênio? Mais à frente ele coloca essa ideia, assim, ele vai reforçando essa ideia de uma forma bem sutil, e por isso, essa sutileza que me deixou meio cabreiro. Porque, tipo assim, acredita em ficções, e ao invés do que acreditar no rio e na árvore, coisas que existem, coisas que você pode pegar, que você pode ver, que você pode pegar, que é um materialismo bem grosseiro, né? Na outra cena tem assim, e que também achei bem sutil, bem assim, sagaz, né? Quando ele está explicando determinada modificação que só beneficiou o Sapiens e não o Neandertal, por exemplo. Por que aconteceu isso? A criança perguntando para o cientista, né? Olha, até onde sabemos foi por acaso. Aí que eu achei que entrou uma desonestidade intelectual, lamento dizer, porque eu amei a forma como a história foi contada, mas aqui, rapaz, o bicho pegou. Meu querido Wakihana, ele trouxe um conceito que eu amei, que ele chamou de Bíblia subaqueira, que é a pessoa que anda com a Bíblia debaixo do braço e acha que a Bíblia é propriedade pessoal dela, e que ela pode usar, vai citando os versículos, só a parte que interessa, para defender os seus interesses, as suas benesses, né? E depois então eu descobri que tem a ciência subaqueira também, porque no momento que você fala que tudo bem, tudo é ficção, mas a teoria do acaso é ciência. Aí eu acho que no mínimo a desonestidade intelectual, né? Se você olhar do ponto de vista científico, né, você não pode dizer que Deus existe, não.
Mas você não pode dizer que Deus não existe. É tão anticientífico quanto. Mas muitos cientistas hoje, infelizmente, não percebem o seu pensamento dogmático e partem do pressuposto de que Deus não existe, e se Deus não existe, a vida não tem sentido, não tem propósito, foi obra do acaso. E aí, qual o perigo? Por que esse livro é perigoso? Porque esse pressuposto autoriza uma ciência desprovida de qualquer conexão com a espiritualidade. E a espiritualidade, fundamentalmente, está dizendo sobre a felicidade, a realização do ser humano na sua existência. Então, ao invés de você ter uma ciência que poderia estar dedicada à promoção da felicidade, à erradicação da doença, da pobreza, da miséria, das guerras, você tem uma ciência que segue o lucro de um grupinho de bilionário. Por isso, eu acredito que esse livro fez tanto sucesso, porque está defendendo interesses de poderosos. Enfim, muito bem escrito, mas não recomendo não, filho. Muito menos para crianças. Lá ele.